Estamos começando mais um Qualitar em Foco e hoje o nosso assunto é muito interessante e muito importante para toda a sociedade, que nós vamos falar da saúde mental com ela, a Thaisa Leal Sintra, ela que é advogada, pesquisadora, doutoranda aí na USP, tem muitas informações para passar para você. Então, já vamos, vai compartilhando, vai convidando o pessoal aí para estar participando desse bate-papo, porque hoje falar de saúde mental é qualidade de vida. E o Qualitar em Foco leva para você e tem a missão de levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vinda, Thaisa. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz pela oportunidade, pelo acolhimento e de você nos dar essa oportunidade mesmo de falar de um tema tão importante nos dias de hoje, tão debatido, tão discutido e tão necessário. É Muito necessário obrigada. mesmo, né, Thaisa? Porque falar da saúde mental hoje, tanto nas empresas, né, como na nossa vida, no dia a dia, dos familiares que estão ao nosso lado. Então, é um assunto hoje que vai, né, render muitas aí perguntas, pessoal pode perguntar, mandar perguntas aqui para a doutora Thaisa, que ela vai responder tudo para você. Mas antes da gente começar a falar sobre saúde mental, eu quero saber da sua trajetória, né, profissional. Já sei, né, é casada, mãe de 2 filhos, mas está com uma carga aí de estudos e pesquisas, né, grande. Como é que você dá conta de tudo isso? Conta para nós. Bom, Andréia, é assim, a gente acaba sendo multifuncional, né? A mulher atual, a profissional, ela precisa mesmo, de fato, procurar formas e medidas que possam enfrentar, né, durante todo o dia as rotinas diárias como mãe, como pesquisadora, como profissional, como mulher, esposa, né? Mas assim, no final dá tudo certo. E o importante é que assim, quando eu me propus, né, a ser uma advogada e de repente estar dentro da academia, eu sabia desses desafios. E aí a gente pode falar, né, da saúde mental também, da importância de ter essa saúde mental, muitas vezes buscada, né, por autoconhecimento, porque nós temos as nossas capacidades e habilidades, quando as conhecemos, é mais fácil lidar com esses desafios. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa de ajuda, não é? Com certeza, com certeza. Eu acho que a depender das condições que a gente vive no dia a dia, a sobrecarga, né, seja na função de mãe, esposa, trabalhadora, nós precisamos, como mulheres, sim, pedir ajuda, falar, externalizar aquelas emoções que muitas vezes a gente carrega e que podem, eventualmente, né, somatizarem por sintomas não muito agradáveis que geram adoecimento mental, com certeza. Tá, mas então vai falando aí dessa A minha trajetória, história, né? sim. Tanto na USP agora como doutoranda, né? Sim, sim. Eu sou advogada de formação, né? Fiz Direito aqui na Faculdade de Direito de Franca, e por 13 anos eu estive dentro de organizações privadas, né? No ambiente corporativo, de empresas nacionais, multinacionais, de diversos segmentos, e lá eu pude perceber algo que me incomodava, vez ou outra me incomodava. Porque as doenças físicas foram, aos poucos, sendo substituídas pelas doenças mentais. E quando, como advogada, né, quando ali me eram solicitados análises de risco, pareceres com fundamento jurídico, baseados em leis, então, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Saúde e Segurança, eu muitas vezes tinha um desafio para olhar para esse adoecimento mental. Por que tanto afastamento? Por que tanto, né, presenteísmo, que as pessoas estavam ali, às vezes, trabalhando doentes, né, isso quer dizer presenteísmo, e muitas vezes tendo que lidar também, né, com problemas fora ali do trabalho ou problemas relacionados ao trabalho também. E é uma doença invisível, André, esse é o ponto. Porque o adoecimento físico, a gente sente na pele, a gente sente a dor, né? A gente sente a incapacidade. Aí sabe que tem alguma coisa errada e procura o médico, e o mental não, né? Exatamente, o mental, eu falo que é uma doença invisível, de difícil diagnóstico. E a Thaisa aqui, como advogada, eu já tinha feito mestrado na medicina em Ribeirão, em judicialização de saúde, então eu pude também viver um pouco do contexto ali dos funcionários, dos médicos, enfermeiros. Também é um contexto muito adoecedor de trabalho. Tá. Pois bem, eu disse que a Thaisa, como advogada, pode fazer para contribuir, aliando a ciência a esta experiência. Tá?
Eu fui, então, como curiosa e inconformada com esta realidade, eu fui pesquisar e investigar as causas que levavam ao adoecimento. Mas aí eu tive que focar no adoecimento mental no trabalho, porque é algo também que me chamava a atenção, já que o trabalho deveria ser um fator de saúde, de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. E por que ele era adoecedor? Porque as condições ali expostas eram fatores de transtornos mentais, surtos, síndromes síndromes de burnout, não é? Porque então o papel central do trabalho na vida do ser humano é super importante, né? O papel tem uma função central. E daí eu fui percebendo, então, com os resultados da minha pesquisa, que o trabalho não adoece, a atividade humana não adoece. O que adoece são os fatores a ele integrados. Até certo? Que a pessoa fala, trabalhar muito, ninguém morre de trabalhar, ninguém adoece por trabalhar, né? E, pelo contrário. Verdade, o trabalho precisa ter sentido. O trabalho precisa ter significado. Eu até quero falar com você sobre isso, porque muitas pessoas trabalham, mas muitas vezes não gostam da profissão que está exercendo, e às vezes faz isso porque o pai, porque o irmão, porque algum familiar impulsionou por status e não porque é o que gostaria, né? Exatamente. Até nos estudos, né? Vamos falar isso. Com certeza. E aí a gente já pode, né, trazer um pouco e adiantar a questão de propósito, que está muito ligado e muito alinhado. Nós estamos falando muito sobre isso, inclusive esse mês, o Qualitar em Foco foi para mulheres, né, que a gente comemorou o Dia da Mulher, então vieram, né, as nossas entrevistas aqui com mulheres fantásticas, inclusive trouxemos você hoje justamente porque tem muito a abordar hoje sobre essa saúde mental. Pessoal, aqui hoje o Qualitar em Foco está especial. Então, envia aí, se inscreva no nosso canal, envia esse link aqui, que hoje o que a Thaisa vai abordar serve para os pais em relação aos adolescentes, serve para você que às vezes está trabalhando e não está satisfeito, né, com o seu trabalho, indeciso em muitas coisas, que às vezes aquela pressão e aquela ansiedade, né? Você precisa de tratar ela e esperar o momento de escolher a sua profissão. Com né? certeza. Ir para o trabalho de manhã com vontade, né, Thaisa, de trabalhar realmente. Com certeza. Mas vamos falar um pouquinho agora dos altos índices de afastamentos por problemas de saúde mental. Sim. É um cenário preocupante, Andréia. Quando eu me propus a investigar, em 2019, olha que interessante. Você começou em 2019. Meu projeto de pesquisa foi 2019. E ali eu já notei um número altíssimo de afastamentos, custos com a previdência social, acidente de trabalho, afastamento por invalidez, auxílio-doença. Já vi um impacto gigante, por exemplo, no que tange as questões do trabalho mesmo, a produtividade, baixo engajamento, turnover, que é alta rotatividade pessoal. Né? Então, todos esses são os fatores muito negativos que me fizeram abrir os olhos e dizer, olha, tem algo errado, né? Já em 2019. Olha só. Então, a gente já percebia ali um cenário preocupante. Então, eu vou te trazer alguns números, por exemplo. Globalmente falando, no último ano de 2019, isso é um período pré-pandêmico, nós tínhamos no mundo 970 milhões de pessoas com transtornos mentais. É muito alto o índice, muito alto. $1 trilhão por ano é o custo global com benefícios previdenciários, enfim, assistência a esse tipo de doença. Nossa. Suicídio. 58% dos suicídios são pessoas com menos de 50 anos. Que isso? Ou seja, as pessoas estão nativas, elas estão em plena capacidade, não é? De trabalho, de crescimento, de maturidade em todos os sentidos. Algo me assustou também. De 10 a 14 anos, crianças se automutilando. Nos últimos 2 anos, a internação foi de 35% a mais. Nos últimos 2 anos. Então, olha só, reflete também, né? Na infância, nas crianças, nos adolescentes. E olha, porque um adulto doente, o que ele faz? Eu falo que um trabalhador, quando adoece, Andréia, todo o entorno é afetado. Sim. Diretamente a família, os filhos,
o casamento, Casamento, indiretamente o trabalho, e diretamente também, porque são pessoas que às vezes a gente convive muito mais do que na própria família, Sim. no ambiente social, no ambiente, né, íntimo, e nem se fala da sociedade, né? Então, todo o entorno mesmo, de forma direta e indiretamente, é afetado. Pois bem, em termos de Brasil, eu posso te trazer alguns indicativos assustadores também. Nós tivemos, em 2019, um período pré-pandêmico, 580 mil afastamentos por ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, ou seja, né, são aqueles transtornos que a gente fala que não são orgânicos. Né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não, até eu falo que a síndrome, né, do pensamento acelerado, Sim. que causa uma ansiedade fora do normal. Você acha que na pandemia isso Não, eu não tenho dúvida. Aumentou muito mais? Potencializou, acelerou de uma forma, assim, assustadora. Tá? Porque aí depois, eu estou te dizendo alguns números pré-pandêmicos que eu acredito que fecha o número 2020, 2021, né? 22. De 2020 a 2022, acredito que fecha esse número depois, exatamente porque nós vivemos um período pós-pandêmico, né? Pandêmico e pós-pandêmico. E então, certamente esse número cresceu e o INSS já tem, sim, um aumento de mais ou menos 40% nos casos de transtornos mentais. E dá para listar um pouco desses transtornos? O que causa esses transtornos mentais? Então, hoje nós estamos numa era hipertecnológica. Eu acredito que esse foi assim, um fator primordial para o afastamento das relações humanas. O ser humano é um ser relacional. Na mão, exatamente, né? Fica com o celular exatamente. 24 Nós somos horas. seres sociáveis, relacionais e humanos. Essa é a grande sacada. Nós não fomos criados para ser máquinas, ser números, ser objeto. E lidar com isso, me relacionar com o objeto. Não, nós precisamos de pessoas. E eu acho que as pessoas também, adoram as redes sociais, a gente precisa, né, das redes sociais. Com certeza. É uma tecnologia que veio para melhorar e tudo, mas a gente vê os adolescentes presos a isso, Sim. Até colocando aqui aquela vida perfeita, que não existe, que todo mundo posta e que muitas vezes não existe, não é assim. Sim. Né? Porque buscando quantidade de seguidores. Com certeza, é algo assim, é preocupante porque aí a gente fala onde está a maturidade, onde está a busca pela evolução necessária mesmo. Porque o que é necessário para o ser humano? Então, algumas perguntas emergem, né, e de forma muito profunda mesmo. A gente tem que buscar dentro. Eu falo que não é fora, né? Não. Então, assim, a hipertecnologia, eu acredito que seja uma das causas. Então, falando no âmbito geral. Tá. Segundo momento, as pessoas acabaram, assim, sendo com isso mais frias, indiferentes ao sofrimento do outro. Às vezes, até o próprio sofrimento. Não se conhecem. Então, o autoconhecimento eu sempre resgato muito, porque qualquer pessoa precisa se conhecer. Isso é fundamental. Para eu conhecer as minhas potencialidades, as minhas fragilidades, os meus pontos de melhorias, os meus pontos que eu posso potencializar, porque eu vou chegar longe, eu vou atingir as pessoas, eu vou ser agente de transformação. Então, essa questão de você, muitas vezes, né, nós, como seres humanos, estarmos dissociados dessa realidade, às vezes, humana e social, gera o sofrimento psíquico, porque nós não fomos criados para lidar com máquina, com tecnologia, sabe? Então, existe e deve existir um equilíbrio. E você vê que as crianças hoje, de 2 aninhos, já nascem. Sim, que nós vamos ter um problema sério. Onde eu cheguei, nas futuras gerações. Não, a minha filhadinha chegou assim, ela já fez, você não sabe, e veio lá, eu mexendo para colocar o desenho para ela aqui, você não sabe, veio com o dedinho assim, colocou, eu falei, gente, o que é isso? Não, eles já nascem inseridos, né, eles já nascem inseridos plenamente, são bebês mesmo que sabem mexer, bebê. E pensar que a nossa, né, fala a nossa geração, pessoal, nós somos novas ainda, tá? Sim, com certeza. Mas era de brincar na rua. Na rua, não tinha problema, não tinha perigo. Não tinha perigo. Era jogar com os amigos, era pisar na terra, né? Brincar. Fazer tudo, pular elástico. Lembro que eu ficava até tarde com as meninas, brincando de elástico. Amarelinha.
sentava na calçada para conversar, até a mãe chamar Olha só. para entrar. E a mãe deixava a gente, ficava até na porta também, junto com os vizinhos, olhando. Hoje a gente não vê isso mais. Hoje as casas, todo mundo trancado dentro de casa, e a criança está onde? Muitas vezes no celular, no tablet, no videogame. Né? Então, isso é um cenário um pouco preocupante, assim, sabe, Andréia? E assim, sob a perspectiva do trabalho, é um pouco diferente, mas também tem essa relação humana, porque quando nós pensamos o trabalho como fonte, né, um fator central na vida de um ser humano, sim, de saúde, de construção mesmo, de identidade, de pertencimento, de acolhimento, olha, palavras, eu falo que são milenares. Nós falamos isso desde sempre, quando falamos em humanidade. Então, você tira e você dissocia o homem dessa humanidade, o que sobra? O que sobra? Então, as organizações precisam cada vez mais serem pensadas e serem constituídas por princípios humanos. Constituídas por princípios humanos. O ser humano, né? A sociedade está mudando, sim, muito. A gente vê até nos relacionamentos. Está cada vez mais frio. A pessoa já não gostou de alguma coisa, já é motivo para separação, já é motivo para terminar uma história. Exatamente. Os adolescentes e quem começa a namorar não tem muita paciência, parece que faz isso. O imediatismo, né? Eu vejo muito isso, Andréia. Não sei se você já percebeu. Sim, já percebi, até por isso aquilo que eu levantei isso. Tem que ser muito imediato, você não tem um processo de maturidade, né? Na tomada de decisões, na tomada de... até mesmo, né, na sua própria vida. Ser protagonista, sim, da sua vida. Eu acho que essa é a grande sacada. Quando você olha para o outro e sabe que você, de alguma forma, afeta ele, positivamente, muitas vezes é o que a gente espera... é que você faça, sim, ele se desenvolver como pessoa, como ser humano e ser protagonista, né? Quando ele vir com problema, não é vitimismo. Porque, às vezes, quando a gente fala... As pessoas parecem que não quer problema. Chega um problema perto, ela já quer sair, né? Eu não quero. E a saúde, ela está muito ligada a esse estigma ainda. Infelizmente, André, a gente tem que trazer isso. Então, quando se fala em saúde mental, né, já assim, abordando a questão do trabalho, nós vemos que causa um certo estranhamento, incomoda, sim, muita gente, porque é estigmatizado. É um assunto ainda meio que mimimi. É mimimi, uhum, sabe aquela coisa assim? Sim. Eu vou ter dó, vou ter pena. Não, gente. Não, vamos acordar. Não é isso. Não é sobre, né, isso. Sabe? É ir além, ir a fundo. Sabe? Poder intervir de maneira objetiva, mas também olhar esse lado subjetivo do outro. Sabe? Do outro, né? O respeito, a compaixão. Então, assim, emergem tantos sentimentos, tantos comportamentos que a gente vê que não se perde e não pode se perder como humanidade. Seja na sociedade, seja na família, seja nos relacionamentos interpessoais e intrapessoais, porque eu trago também a espiritualidade, sim, como algo fundamental nesse contexto, tá? O ser humano precisa, sim, porque ele é constituído de mente, corpo e espírito. Ele precisa de evolução. Precisa. Nós precisamos de estar sempre em eterna evolução, né? E buscar isso, e buscar esse, sim, conhecimento. E conseguir perceber também a hora de pedir ajuda. Sim, né? Muito importante. Então, muito. A gente abordando esse tema hoje, eu até fico assim, os noticiários, pessoal, dessa semana, muito que eu quero até comentar sobre isso, daquele adolescente, né? Uma criança de 13 anos, matar a professora. Que você pode nos falar, né, nos orientar, uhum, sobre isso, né, sobre esse acontecimento que chocou o mundo, que chocou o nosso país, né? Uma pessoa que estava ali acreditando que a educação, né, o que ela sempre prezou, que a educação era a forma de transformar essas crianças. Com certeza, André. E aí acontece uma fatalidade dessa. Muito triste. O que aconteceu ali na sua visão de profissional? Interessante, que na manhã eu postei uma foto minha dizendo que eu era inconformada com certas realidades da sociedade. E com isso me trazia um certo incômodo, enfim, algo que me angustiava muito de não perceber um movimento de muitas pessoas. São poucas pessoas que fazem um movimento contrário à forma imposta. E à tarde eu recebo
Na hora do almoço eu recebi essa notícia. Com muita tristeza, porque eu tenho filhos nas escolas, tenho educadoras. Então, Tenho as pensa. professoras dos meus filhos, que são mulheres maravilhosas. Né? Daí eu me vi ali naquele cenário. E dentro da E escola dentro da escola. é um local que a gente tem Deveria que estar seguro. Deveria estar seguros, exatamente. Mas eu vejo, Andréia, alguns pontos que poderiam ser evitados aqui. Então, lendo depois a reportagem mais a fundo, Tá. eu pude perceber alguns pontos. Primeiro deles, Tá. era um adolescente que sofria assédio, bullying. Eles chamavam esse adolescente, os colegas, enfim, de mexicano. Porque ele tinha o bigode, tá, né? Na adolescência, começa a nascer, eles, enfim, zoavam na cara dele. E o segundo ponto, era uma organização estadual de educação que vinha apresentando muitos conflitos ali dentro. Muitas brigas entre eles, brigas muito sérias. Então, depois, algumas mães, inclusive, relataram, testemunharam aos policiais que era um ambiente super tóxico no que tange à violência física e moral. Ok, segundo ponto. Terceiro ponto. Eu me perguntei, cadê o gestor? Cadê as pessoas que, de alguma forma, Deveriam não quero estar ali julgar. protegendo. Não quero julgar, né? Mas assim, pede ajuda. Eu sei que é difícil, porque o funcionalismo público, quando a gente trata de uma organização pública, é mais difícil que a privada ainda, porque essa comunicação às vezes é distante, né? Então, mas pede ajuda para a Secretaria da Educação. Me ajuda, eu estou com um problema implantado aqui. Violência não pode ocorrer numa instituição de organização, né, educacional, onde crianças, adolescentes, educadores, pessoas que estão ali para aprender, para evoluir, para crescer, para se desenvolver, não pode ser admitido. Isso. Não é tolerável, não pode ser. Então, assim, eu faço um apelo, me desculpe aqui o desabafo, mas somos todos responsáveis. Eu não vou jogar essa responsabilidade somente para o gestor. Todos nós, né? Todos nós, como sociedade, somos responsáveis por tamanha barbaridade. Porque aqui eu vejo como algo que poderia ter sido evitado. Eu não quero, assim, lendo um pouco, eu estou com um problema. Então, externaliza. Fale do problema. Gestor, professores, vai, pede ajuda. Fecha a escola, 1 semana, 2 semanas, se for necessário. Então, e assim, olhando depois as fotos do garoto, a gente sente pena, porque, assim, hora nenhuma essas reportagens falaram do pai e da mãe. Então, não sei o contexto que ele vive, não quero aqui julgar, mas certamente não tem estrutura emocional, não tem estrutura familiar, não tem estrutura na sociedade. Porque, assim, social no sentido de não ter nenhum amparo, nenhuma assistência também. Certo? O lugar que deveria ter seguro hoje está sendo motivo de preocupação, porque você não sabe como que está a saúde mental de todas essas crianças. Exatamente. Aí nós vamos falar de saúde mental dessa criança também, que nós não podemos julgar aqui. Concorda? Eu sei o contexto que ele vive. Será que ele só vive violência na casa dele? Não é? Por isso que essa responsabilidade é social e séria. E é preciso intervenção, é preciso ação, é preciso prática. Não é discurso bonito que muda alguma coisa, certo? Então, que possamos ir além do discurso. Nossa, Thaisa, isso é muito sério, né? Falar de saúde mental, as pessoas às vezes pensam, por quê? Eu vou precisar de ir num psiquiatra, eu vou precisar de terapia, eu vou precisar de... Gente, tem que sair também esse tabu. Sim, com certeza. Porque hoje nós precisamos de ajuda, porque tudo mudou muito. Nossas vidas mudou. O conceito, né? As famílias estão mudando. E resgatar isso. Precisamos resgatar isso, Thaisa. Muito, muito. E nós estamos passando por um momento de transição. Eu acredito que positivo, de certa forma, porque eu tenho participado de alguns movimentos de pessoas muito conscientes, né? Eu sou afiliada do Capitalismo Consciente, que é um grande movimento disseminador de cultura humanizada, de gestão humanizada, gestão servidora, liderança de cuidado mesmo, sabe? Aquele olhar do cuidado. E mais ainda eles têm um papel social maravilhoso, são empresas que pensam na sociedade, que pensam na comunidade local, que pensam em transformar o mundo. Pouquinho, porque é trabalho de formiguinha.
Mas que tem é que nadar contra a maré. É uma gotinha no oceano, mas É uma que tem que ser feita. que precisa ser, né? Algo precisa ser feito. E aí a gente vê, André, profundas transformações em todas as relações, humanas, sociais e no trabalho. Sim. Nós vamos, assim, e pós-pandemia, eu acho que foi muito evidente, né? Essas grandes transformações, as novas relações de trabalho, os novos modelos de trabalho, Que foi híbrido, uberização, trabalho remoto, home office, todas essas, vamos dizer, esse complexo mesmo que fez, né, com que as próprias organizações comecem a pensar mesmo numa adequação, às vezes uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, mudança de consciência, né? Por que não? Então, eu vejo de forma positiva. Eu quero ser muito otimista nesse sentido, apesar do cenário não ser favorável, mas eu acredito nessas pessoas e quero inspirá-las a tanto. Tá. E se falando de saúde, né, mental no trabalho, me passa algumas, assim, você que acompanha, né, sabe que o índice é alto de afastamento e tudo. Como que pode evitar? Tá. Como que esses números, né, a gente consiga diminuir esses números? Através de que ação? Sim. A empresa deve ter, os profissionais ali, para na hora até da seleção, ou não sei, como que você sugere? Olha, é um tema super desafiador e novo, tá, Andréia? Nós, da faculdade, né, estamos inseridas aí nas instituições, nas academias científicas, nós estamos vendo também um movimento muito forte para trazer a ciência como aliada, tá? Desses meios e formas de intervir, de promover educação, de promover saúde mental, saúde física, autocuidado, qualidade de vida, treinamentos, mas sempre com foco no desenvolvimento humano. Esse não pode ser perdido, não é? Então, a ciência traz cultura de cuidado. Essa é a grande sacada. Eu acho que a grande, enfim, a médio prazo, as empresas assim deverão repensar muito os seus modelos, as suas organizações, para que esse tipo de cultura, porque não é de um dia para a noite, que a gente sabe, vai mudar isso. Né? A cultura e a estrutura, né, do Brasil nesse sentido assim do capitalismo, que eu acredito muito. Tá? Acredito demais nas empresas privadas, acredito demais que elas são o motor da evolução, da tecnologia, do avanço. Porém, a gestão de pessoas é estratégica para o negócio, para o business, sabe? Essa relação com todos os envolvidos. Então, quando a gente fala em stakeholders, que é uma expressão em inglês que significa, né, que todas as pessoas envolvidas ali nesse ecossistema organizacional, elas têm um papel importante e precisam ser pensadas. Porque são pessoas, é relacional, não é? E daí você tem depois o efeito cascata, um círculo virtuoso muito importante que ultrapassa as barreiras da empresa. Ela chega na sociedade e, por consequência, chega no mundo, não é? Então, é ser luz mesmo. Então, muitas vezes, esse gestor de pessoas ele vai ter que ser pensado para ter uma gestão humanizada, uma gestão, às vezes, servidora, um olhar humanizado. Eu acredito muito nas práticas humanizantes nas relações de trabalho, inclusive o meu projeto é esse, humanização do trabalho, porque eu trago esse conhecimento da ciência na saúde. Eu tive dentro, né, do HC, em Ribeirão Preto, na USP, então eu trago muito essa política de humanização, exatamente porque eu acredito que faz toda a diferença em qualquer ambiente. Então, aí você falou da questão das medidas. Essas são medidas científicas, assim, que quando a gente vê a intervenção e o resultado positivo que traz no ambiente de trabalho, quando você começa a instituir essa cultura devagarzinho, esse processo de construção de pessoas, de desenvolvimento humanos. E por incrível que pareça, essas empresas que investem em desenvolvimento humano, elas lucram 4,5 vezes mais. Porque evita afastamento, evita várias, né, doenças. Engajamento, produtividade, todas aquelas questões que a gente disse de impactos negativos, elas são minimizadas, não é? Aqui, e muitas vezes você fazer o bem, como é que você recebe um retorno. E é natural. E a lucratividade,
essa contraprestação econômica é muito evidente. Então, a gente traz casos de sucesso mesmo, que nas grandes crises globais se manteram vivas e lucrando. E lucrando. Porque elas tinham como fator humano preponderante no negócio. A gente falou assim, a empresas e para as pessoas. Para as pessoas. Bom, assim, as pessoas Sim. que ia falar assim, a empresa, ela buscar esses treinamentos, ela buscar, né, mudar isso aí, quer dizer, os índices que, né, são, que melhora e que evita afastamentos, tudo são altíssimos. Mas, porém, e aquela pessoa que não se encontrou? Vamos falar disso também. Que acorda de manhã e parece que vai porque tem que ir trabalhar, mas não está fazendo o que gosta, não está satisfeito no local de trabalho. Qual que seria a orientação para essa pessoa? Porque às vezes ela vai, chega lá, ela até faz um bom trabalho, mas não é o que ela gosta. Só que ela não sabe disso ainda, né? Sim. Eu vou te dar um exemplo meu, rapidinho, porque é uma história pessoal. Eu, como advogada, eu era muito feliz. Eu não tinha o que reclamar, tinha um salário bom, tinha mesmo assim, né? Mas eu entrei numa crise o que eu estou fazendo no mundo? O que eu posso fazer como agente de transformação para o outro, para a sociedade? Então, muito vinha à tona a questão de propósito. Então, esse é o grande cerne, sentido e propósito. E eu ouvi quem esteve aqui falou sobre a Cíntia falou sobre propósito. Ela falou algo maravilhoso, o propósito está aqui. E ele está mesmo. Então, quando nós olhamos para esse propósito que ultrapassa, às vezes, os meus desejos de ter um bom salário, de ter uma carreira, de ter status social, sabe? É algo que você se liberta. Então, hoje eu posso dizer que eu fiz mais ou menos uma transição de carreira, eu não deixei a advocacia porque eu advogo ainda, mas quando eu fui para a academia pesquisar sobre isso que me incomodava, e eu poderia fazer a diferença ali naquele meio, né? Ser diferente e fazer um pouco a diferença, pequenininho, não tô querendo ser pretensiosa aqui, não. Mas é algo que eu acredito, não é? Que eu acredito e sou muito livre para falar. Então, viver o meu propósito. E é tão bom fazer o que a gente realmente gosta. Sim. Né? Muitas pessoas para mim assim, mas você vai falar de qualidade de vida, saúde e tal. Ninguém quer saber disso. Eu falei, como não? Poxa, autocuidado? E é o que nós mais precisamos. Então, há 20 anos atrás, a hora que eu falei que eu ia fazer um veículo, né, elaborar uma revista que levasse informação através dos especialistas, como você, né, como os vários médicos, especialidades, dentistas e tal. Mas será? Por que você não faz uma revista diferente? Eu falei, não, mas o meu propósito é levar a missão da Qualitá, é levar informação relevante, cultura, educação, transformação. Informação de qualidade que nós precisamos, Andréia. Aí eu falei, nós temos esse público, nós temos que buscar esse público, com né? certeza, porque tem muita pessoas, tem muita, né, muita gente, muitas pessoas com sede de realmente desse conhecimento. Com certeza. Né? É encontrar o nosso público e não desanimar, porque é o que você falou, não é fácil, é uma gotinha no oceano mesmo, mas nós temos que fazer a diferença. Com certeza. Descobrir o seu propósito, começa por aí. Sim, e o seu sentido, porque você está aqui. Eu acho que essas perguntas, às vezes, outra a gente precisa se fazer, sabe? O autoconhecimento, conhecer aquilo que eu sou boa, naquilo que eu tenho amor, que eu vou até o fim. O que te dá prazer, né? Acordar e fazer. Exatamente. Porque você tem que estar feliz de acordar e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você vê, o cansaço não vem. Exatamente. Você vê, ontem eu comecei cedo, fui até à noite, uma energia que eu falava, gente, essa energia tá. Hoje eu comecei o dia da mesma forma. E você não se cansa. É aquele flow, né? Estado de flow. Estado de flow. E eu falei, gente, que maravilha. E a energia, ela contagia. Contagia as pessoas que estão ao seu redor. Exatamente. E essa é a nossa grande missão, né? E às vezes a missão está ali dentro da empresa também. Basta você olhar para dentro, não é? E a empresa também pode ajudar nesse sentido. É isso que eu queria falar. O propósito da organização também deve ser muito alinhado ao meu propósito. Por que aquela empresa existe? Porque ela está ali. Porque uma organização de escola
não é? Escolar, público ou privado, existe. Qual que é o fundamento que ela, né? Qual é o cerne, o propósito, a missão dela ali? Isso faz com que ela supere todas as crises. Ela vá adiante, ela não, né, não esmoreça. E nós também somos assim. Então, essa importância da cultura, quando a gente fala de cultura, ela está muito alinhada ao propósito. Se eu, Thaisa, não tenho o meu propósito alinhado àqueles valores em que as empresas muitas vezes, né, não disseminam, por exemplo, ética para mim é muito importante. São valores que ela cultua. Ética, transparência, confiança, integridade, não é? Comunicação, diálogo. Né? As pessoas têm que ser acessíveis dentro do mercado. Reconhecimento. Das organizações. Reconhecimento. Ontem eu tive uma aula maravilhosa de 2 horas sobre reconhecimento no trabalho. Maravilhosa. Não, isso é fantástico, porque a pessoa está ali, ela ser reconhecida por uma, né, uma ação que ela teve e que gerou, né, para a empresa bons resultados. Ela ser reconhecida com isso Essa é uma fonte de prazer. Essa é uma grande fonte de prazer, porque quando as empresas olham para esse quesito, para essa característica, tudo muda. Porque a pessoa se sente valorizada, ela se sente pertencida àquele meio, àquele coletivo. Sentido de pertencer. Pertencer, pertencimento. Nossa, pessoal, continua aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque o assunto aqui hoje está fantástico. Essa troca de experiências, né, de falar sobre isso, é muito importante para todos nós. Então, se inscreva aí no canal, envie perguntas aqui para a doutora Thaisa, né, que ela vai responder para nós. Mas, Thaisa, eu tenho mais, né, informações aí, sim. Mas antes, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Ah, que legal! Temos empresas aqui maravilhosas. Temos empresas, inclusive o Cantinho, né, da Canastra, o restaurante Cantinho da Canastra, é um dos patrocinadores oficiais aqui do podcast da Qualitá, em Foco. E ele né, tá te presenteando hoje aqui. Adivinha com o quê? Com torresmo da Canastra. Que delícia! Que só lá tem. O restaurante Cantinho da Canastra fica ali na Presidente Vargas. Meu marido vai amar, a gente vai tomar uma cervejinha juntos. Não, e eu vou te falar o que mais tem lá. O restaurante fica ali na Presidente Vargas, né, de frente aos Correios, né? Na esquina tem aquela galinha caipira, carne de porco na lata. Você encontra queijos doces, além do maravilhoso almoço de domingo a domingo. Que jeito, olha só, eu adoro. Com certeza, Andréia, eu vou fazer uma visita e adoro uma galinha. Na hora que você for lá, você vai conhecer o Jefferson, a família dele que trabalha todos juntos lá. Legal. É maravilhoso, vale a pena conhecer. E hoje ele mandou esse mimo aí para você, eu acho que eu já vi que o marido vai amar. O marido adora uma cervejinha com torresmo e a gente vai se deliciar, com certeza. Muito obrigada. Até eu preciso de pedir aqui pro meu assessor pegar ali, tem um outro presentinho para você, que nós vamos passar aqui. Hoje tá cheio, né, de mimos para você. Que delícia. Aí, olha só. Já tem mais algumas coisas aqui para você. Vamos lá. Que hoje... Ó, que maravilha! E aí, não vou te perguntar nada agora, pode comer o torresmo primeiro. Olha, é maravilhoso. Pensa aí com uma cervejinha gelada. Delicioso. Mas hoje, ó, a sua nutricionista tá de folga. Não tá? Hoje ela vai me dar um prazo. Ela tem que estar de folga, porque vem mais coisas boas por aí. Inclusive, o nosso patrocinador oficial, que é a Horto Brasil, né? Eu faço um tratamento lá com eles. Você já sou paciente. Já é paciente, Dr. Vitor Paim. A clínica é maravilhosa, né? Eu falo que é tradição, cuidando da saúde bucal e transformando sorrisos aí por mais de 60 anos, né? A família Paim vem atuando
Que na área, legal. né, de Sim, odontologia aqui na nossa sim. cidade. E Uhum. aqui tem um mimo para você e para o seu esposo, que vai comer o torresmo Ah, depois, sim. que é Ótimo. um Olha. clareamento, né, um clareamento não, um tratamento, né, Bucal, bucal, limpeza. completo, a limpeza, Uhum. e é uma avaliação completa e gratuita aí para você continuar trabalhando mais. Ótimo. Esse voucher, com certeza, já vai valer um desconto para você Com lá certeza. na Horto Brasil. Muito Inclusive, tem um obrigada. folder aí que você pode levar, inclusive, para sua família, recomendar, Sim, ótimo. né? Muito obrigada. Obrigada, doutor Vitor. Valeu. Que Pode deixar que eu apareço maravilha. por aí. Bom, e para você depois ter aquela mesa posta bonita, que Uhum. só a Estrelar faz, a consultoria com a Ana Paula Facuri. Olha, Gente, é fantástico. que Pra você ver, ela tem legal, 2 lojas em Andrei. Franca, né? Uma Uhum. que fica na Afonso Pena e outra ali na Júlio Cardoso com a Tomás Gonzaga na esquina, que é uma loja temática. Que lindo. Não, agora o tema é Ah, Páscoa, bem. A Ana olha. Paula tem um capricho para preparar tudo para você. Decoração. A sua decoração de Páscoa tá lá. E Que ela também legal. presenteou você Ah, hoje que aqui, Ana Paula. lindo! Obrigado, Muito obrigada, né? Ana Paula, da Estrelar. Que lindo! Ana Com Paula, sempre certeza. muito caprichosa. Eu participei, Aham. bem, eu sempre participo, né, de algumas ações com ela. E a Sim. mesa posta Ah, que eu quero ela. aprender, eu Não, quero fazer o e o curso. dia que ela falou para mim que eu posso fazer com as coisas que fazer essa bela mesa, Aham. né, com o que você tem em Muito lindo. casa, basta uma assessoria com a Ana Paula. Olha, que Tá? legal, Andréia. Que lindo. Muito obrigada, Ana Paula. Olha, Ó. olha só. E, inclusive a embalagem. Ai, eu acho Olha que que. gracinha. Pra eu tomar meu Olha, cappuccino, gente. que Olha linda! que lindo. Muito obrigada. Adorei. Obrigada, Ana. Adorei. Ana Paula também é patrocinadora aqui do nosso podcast, juntamente com o Cicobi Crédito Mogiana, que tem as melhores soluções financeiras para você. A Lívia, eu vou falar da Lívia também, da fisioterapia pediátrica, que faz um trabalho de terapia ocupacional, fisioterapia, fono, na clínica dela. Ela está há 14 anos reabilitando crianças para a vida. Olha. Ela é Que missão linda, maravilhosa. hein? A missão dela é linda, o trabalho dela Que coisa é linda. maravilhoso. Lívia, parabéns pelo seu trabalho. A fisioterapia pediátrica nesses 14 anos, né? Que legal. Só dando qualidade de vida, né, para esses pais e para essas crianças. Com certeza. E vamos Muito falar legal. também do Turim, né? Turim também é nosso patrocinador oficial. Tem a loja anexa Fábrica, a sua moda e o seu estilo está no Calçados Turim. Muito bom. E vamos lá, faltou, não faltou, ainda tem mais um mimo para você aí do Olha, Laborgata. vou sair cheia de presentes hoje. O Laborgata, você vai ter um voucher lá Hum. para comer aquele risoto. Então, você já Amo conhece, risoto. você ama, né? Amo. E não, o Laborgata tem grelhados, massas, né? Risoto, diversos sabores. Você vê qual que você gosta, o de mignon, de camarão. Legal, olha. E ela está sempre evoluindo, né? E ela trouxe para nós aqui a culinária italiana com a pitadinha, né, do nosso Olha, Brasil, que legal. da cozinha também, né, brasileira. Marilisa, obrigada. E a Thaísa vai lá Com no certeza. Laborgata e você vai retirar, né, um Muito voucher obrigada, comigo. Laís. Me espere. Com certeza. Então, Thaísa, mas não, a Marilisa. Marilisa. Ah, Marilisa, me desculpe, Marilisa do Marilisa. Laborgata. Pode me esperar aí que eu já vou Pode chegar. esperar a Thaísa, que ela vai chegar aí, né, Sim, para sim. saborear Com um certeza. risoto maravilhoso. Vamos Com continuar certeza. depois disso. Agora dá para continuar falando de saúde mental, né? Vamos. Esse tema não se esgota, viu, Andréia? Só consigo falar para você que, enfim, são diversos assuntos que de fato abrangem a saúde mental, então é difícil se esgotar. Vamos lá, olha. Que orientação, né, que você pode passar? Você falou no começo aí do alto índice de ansiedade das pessoas,
pensamento acelerado e tudo. O que que você tem visto muito, tanto nas empresas, como também, vamos falar, a gente está falando de empresa, mas nós estamos falando de pessoas, né? Sim, com certeza. Essa ansiedade fora do normal. Fora do normal. No Brasil, né, nós temos o índice é tão alto que nós fomos considerados o país mais ansioso do mundo. E quando nós levamos essa ansiedade, né, para a vida, de diversos, esses fatores estressores, né, que o corpo comunica, que o corpo fala, porque daí nós temos, Andréia, eu falo que quando adoecemos mentalmente, o físico sente, né? Nós somos seres holísticos, seres integrais. Sim. Então, essas mensagens que vão para o corpo, elas geram, por exemplo. Então, eu vou falar de alguns sinais que a gente pode perceber, não é, de maneira muito evidente e, de alguma forma, intervir antes de chegar aqui o adoecimento. Tá? Então, por exemplo, adoece mesmo, né? Adoece. A depender do nível de estresse, por exemplo, o estresse intenso, questão do muito evento pós-traumático, né, que você aquela carga emocional assim, e depois que gera um trauma. Então, eu vou te trazer alguns exemplos aqui destes. Por exemplo, nós temos quando dores de cabeça muito recorrentes, dores no estômago, são sinais. Então, o corpo fala. Essas percepções é que nós precisamos ter, né, como seres humanos, e assim, e podemos de alguma forma, é o que você falou, pedir ajuda, a depender da gravidade. Fale, externalize, procure um psiquiatra, um psicoterapeuta, procure meditação. Então, todas as formas mindfulness, né? Olha, a ciência tem dado para o mindfulness uma validação maravilhosa de intervenção. Muitas empresas estão implementando. Então, 5 minutos do seu dia. Oração silenciosa, respiração profunda. Respira. Você viu que a Cíntia falou muito também da respiração. Muito, não é? A ansiedade, um grande fator que você consegue combater a ansiedade por meio de respiração, não é? E a gente vai conseguindo, assim, ter no físico também. Então, problemas de pele, dores na coluna, não é? A coluna, nós falamos de muitos problemas osteomusculares, que é a principal causa de afastamento hoje. A segunda são os transtornos mentais, mas a primeira causa ainda é osteomuscular. E a coluna é uma delas. Lesão por movimentos repetitivos. Lesões por LER e DOR, né? As doenças musculares relacionadas ao trabalho e as lesões por esforço repetitivo. São doenças, né, físicas. Porém, a coluna, trabalho científico maravilhoso. Foi constatado que a coluna ela recebe uma descarga emocional tão grande o que gera dor, gera as hérnias de disco, as descompensações físicas, sabe? Biomecânicas, olha para você ver como estão interligados. Por isso somos seres integrais e integrados, integrados ao meio em que vivemos, né? O meio social. E daí, Andréia, nós temos medidas muito sérias, muito eficazes na ciência que nos ajudam a perceber esses sinais. E aí, já entrando no âmbito, né, do trabalho, a gestão de risco psicossocial ela é importante para prevenir o dano. Prevenir que eu tenha uma ansiedade generalizada, uma ansiedade grave. Então, eu tenho risco psicossocial. O risco é um indício, aonde é o sinal. Chega essa ansiedade grave? Dá um exemplo de uma pessoa que está nesse estágio. Um estágio como que ela ansiedade. fica? Por exemplo, vou te trazer um exemplo prático. Eu estava em Ribeirão Preto, fui convidada por uma juíza do trabalho para dar uma palestra, apresentar o meu projeto de lei, que é a medida de intervenção do meu trabalho, que é para regulamentar risco psicossocial. E ela foi dar uma palestra, ela falou, Thaisa, me ajuda aqui e você vai falar sobre o seu projeto de lei. Pois bem, ali eu pude ouvir vários relatos, né? E alguns me chamaram a atenção. Dentre um deles, a professora simplesmente falou, olha, a minha colega, eu estou aqui, e ela chorava muito para falar. Ela chorava muito. Então, ela estava, assim, um transtorno mental grave. Ela disse, a minha colega de trabalho estava em sala de aula e o aluno veio, se deparou com ela, parecia que ele ia fazer algum gesto violento e ele cuspiu no rosto dela. Cuspiu e saiu. Ah, meu Deus. Ela foi até a diretoria e, chegando lá, a diretora falou, sinto muito, eu não tenho o que fazer. Vai ao banheiro, lave o rosto e volte para a sala. Resultado, uma ansiedade generalizada, um evento pós-traumático, uma síndrome do pânico que ela desenvolveu que estava até então afastada.
moça nova, 30 e poucos anos, professora. Nossa. E isso, assim, é muito comum, tá, André? Difícil, por isso que a realidade, quando a gente vai para campo pesquisar, investigar, Aí você vê que é olha, mais é comum do que a gente muito imagina. comum essa violência. Tamanha violência. Aí o que acontecia? Ela chegava, né, depois do resultado do evento, do fato, ela chegava na rua da escola e não avançava. Ela não chegava até a escola. Tamanho era o estresse, a Ela não ansiedade, conseguia. o pânico que ela tinha de estar ali naquele local. Então, Ela- imagine o corpo, os fatores estressores, sabe? O físico com o mental, com o psíquico, com o sofrimento, às vezes espiritual, porque não dá para entender, de verdade. Olha, eu sou muito livre para falar. Difícil você falar assim para uma pessoa que foi, né? Enfim, sofreu tamanho, vai até o banheiro, não tem nada para fazer e volte para a sala de aula. E a pessoa, às vezes, estava gritando por uma ajuda ali que ela estava Não precisando. precisava ser ouvida, é o mínimo. Por isso que espaços de escuta e fala serão cada vez mais necessários dentro das organizações. Espaços de escuta e fala. Parece o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser praticado. Às vezes o que mais a pessoa está precisando ali é de ser escuta. ouvida. De ser ouvida. Né? E conseguir, porque a hora que ela já tem coragem também de falar o que está sentindo. Exatamente. Então, acho que é nessa hora também que tem que ter um bom ouvinte aí do outro lado. Com certeza, a empatia, ó. Empatia, comunicação, o diálogo, né? Escuta ativa. Super importante. E quando eu falo de práticas de humanização nas relações de trabalho, são práticas de humanização nas relações de trabalho, ponto. É o que nós precisamos. Você tem um exemplo aí de um trabalho, né, que você colocou numa empresa para justamente olhar todos esses lados e que funcionou muito bem para você comentar aqui, é esse trabalho de treinamentos, de acompanhamento, de observar, de ter aquele recursos humanos, que realmente também não é só um recursos humanos, né? Que tem ali alguém para ouvir. Se aproxima, né? Eu acho que essa aproximação que precisa ser feita. Bom, eu tenho, assim, alguns exemplos práticos, muito efetivos. Por exemplo, algumas organizações que começam a passar por problemas, não é? De absenteísmo. Então, primeiramente, é trazer esse diagnóstico para perceber o que é que está acontecendo ali naquele contexto organizacional. Então, o que mais, por exemplo, um contexto de instituições financeiras, o que é prevalente? Pressão psicológica por conta de resultados, metas, sobrecarga de trabalho, muita questão assim de assédio moral é muito comum, exatamente, o assédio moral, aquela pressão, aquela perseguição por resultados, enfim. Esses tipos de profissionais, quando você leva assim medidas de espaços terapêuticos mesmo, terapêuticos, de escuta, processos, por exemplo, intervenções como mindfulness, que durante o dia a pessoa tenha 15 minutos, até 15 minutos, para ir num local, sair ali daquele ambiente, às vezes tóxico, né? Muitas vezes tóxico, ir para um ambiente, respirar um pouquinho, olhar um pouco, agradecer, ter gratidão, né? Meditar, né? E são medidas que eu vejo de investimento, não é nada alto, sabe? Um investimento que não é nada, enfim, fora do comum. Teve um dia que eu fui numa empresa e eu vi uma sala, né? Tinha vários puffs, tinha uma TV, tinha um sonzinho baixo, que a pessoa podia ali colocar uma música, tirar aquele estresse um pouquinho, relaxar e voltar para o seu ambiente de trabalho. Eu achei fantástico. E não gastou muito, era uma sala com vários puffs, uma TV, uma música. Exatamente. Eu falei, nossa, que espaço gostoso, aqui é o tempo de descanso. O pessoal que toma um café tem uns minutinhos. Conversa um pouquinho. O pessoal que almoçou aqui na empresa, senta aqui. Olha só. Né? Então, precisou, é aqui. E a gente sabe que as grandes empresas, principalmente quem trabalha com arte e criação, tem muito isso. Tem muito. Eles já fazem. Exatamente. Né? Eu já vi sala de jogos para sair, né, da mente totalmente aquilo. A pessoa para um pouquinho, vai jogar. Isso. Né? É descompressão mesmo, é descompreensão que a gente pode falar, física e psicológica. E tem um caso também que eu vi que eles não tinham horário para cumprir. Porque às vezes eles precisam de ser criativos, então eles chegam lá,
se eles estão bem, vem as ideias, né? Ainda mais quem trabalha com criatividade. Que legal. E aí, quando não estava, ia embora. Essas horas depois a empresa organizava, mas ele voltava porque precisava dele estar bem para colocar aquele projeto. E às vezes esse funcionário trabalhava à noite Com porque deu certeza. um clique. É isso que eu preciso. Sabe, esse trabalho é o tipo Sem de a trabalho de pressão. resultado. É trabalho de resultado. Não é o trabalho de jornada, de trabalho, que você tem que cobrir das 8 às 18, tá, uma hora de... É o trabalho focado em resultados. Você precisa me dar resultados. André, se você quiser me dar o resultado à noite, de manhã ou madrugada, o importante é que você entregue o resultado e seja produtivo e tenha aí excelência na sua prestação de serviços. Nossa, ó, pessoal, vai mandando aí as suas perguntas. Como é que tá aí, Salatiel? A questão do pessoal que está interagindo, né? Vamos Com certeza. aproveitar essa, né, profissional aqui que eu tanto admiro, seu trabalho, Obrigada, eu que te trazer admiro. essas informações para a gente, né? É muito importante a gente poder ter esse espaço. E outra, você vai ser convidada mais vezes para vir. Ai, que bom, agradeço. Desde Vamos já. lá, Elton, vamos falar de saúde mental. O que tem para Bom, nós aí? vamos lá, Andréia. Boa noite, Thaís. Boa noite, Andréia. tudo bem, Vamos ler alguns Salatiel? comentários aqui, ó. A Vivi Freitas, tema super necessário. A Vivi Freitas, novamente. As pessoas não querem ter trabalho de evoluir, aprender e muito menos lidar com o outro. Ana Paula Facuri, ó. Ana Paula da Estrela Ana Arte. Paula. Boa noite, Oi. Ana Paula. Boa noite. Tema maravilhoso, parabéns. A Maria Lúcia, parabéns, Andréia. Muito importante esses temas. Olha, tá Que bom, vendo? muito obrigada. Vamos lá, na Viviane aí, ela fez uma pergunta depois, ela falou que muitas pessoas não estão dispostas a evoluir, não é isso? Sim, sim. E, Viviane, o que eu te falo é o seguinte, a médio prazo nós vamos ter aí, né, passando por essa grande transição, essas grandes transformações sociais, as empresas e organizações, quando eu falo organizações, são públicas, privadas, governo, sociedade civil, né? Todo esse complexo em que nós vivemos, esse universo, elas precisarão se adequar. Porque senão elas não se sustentarão. Eu te falo isso com toda a liberdade, sem medo de ser feliz. Tá. Pesquisando um pouco carreira, pesquisando um pouco as grandes transformações do mundo do trabalho, as mudanças e o futuro do trabalho para as novas gerações, elas vão ter que se adequar. Elas vão ter que, de alguma forma, pensar em colocar esse ser humano, esse trabalhador, como forma estratégica do negócio. Porque nós precisamos de pessoas, né, nas organizações, e pessoas, né, com uma boa qualidade de vida, com uma boa saúde mental. E as pessoas, elas trazem com elas a complexidade, a história delas, a singularidade, a identidade. Sabe? Não é fácil? Não é fácil. Mas, se você não gosta de pessoas, não tem que estar numa área de gestão de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não comece um negócio. É simples assim. Não tem como. Não tem como. Olha, rapidinho, vou trazer uma frase de Jorge Paulo Lemann, que eu sou fã. Tem um livro dele, um dos bilionários aí do mundo. Ele disse o seguinte, um dia questionado numa palestra. Jorge Paulo Lemann, qual hoje seria uma dica de sucesso para as pessoas que estão empreendendo, para os novos, né, nova geração? Ele disse o seguinte: ser amado pelos meus clientes, primeiro, e ser amado pelas pessoas que trabalham comigo. A base é o amor, olha só. Duas coisas, ser amado pelos meus clientes, esse é o primeiro sucesso. Esse é o segundo ponto, ser amado pelas pessoas que trabalham comigo, que vêm junto comigo nesse negócio, que cuidam do meu negócio, eu preciso cuidar delas também, sabe? E a base é o quê? Amor. O processo é fácil? Não é. Você amar as pessoas é fácil? As pessoas te amarem é fácil? Não é. E essa grande complexidade é o que é bonito, essa diversidade, sabe? Nós somos seres humanos, a gente tem falhas, todo mundo tem problema. O problema ele não vai deixar de vir, né? Certeza. Seja de uma gravidade, uma porcentagem mais alta, mais baixa e tal, mas todo mundo tem. Né? E todo mundo passa por uma situação. A vida não é, né, aquele mar de rosas e felicidade todos os dias. Você tem os seus desafios para vencer dentro de você. E eu gostei muito do que você falou, né? Que a mente, o corpo e o espírito.
Você acha que está faltando muito também as pessoas buscarem, né, essa força Essa essência. através, né, de Deus mesmo, ter Deus no coração. Sim, Como é que a pessoa tem coragem de chegar e assassinar uma outra pessoa sim. friamente, como se não, É. né? É uma falta de amor, uma falta de consciência, uma falta de estrutura mesmo, né, emocional, não sei, base familiar, né? Aqui eu tô, na verdade, dando hipóteses que podem ocorrer, mas o que é normal, a gente não pode naturalizar isso. Não podemos. Não. Não podemos normalizar uma situação dessa. Então, o meu inconformismo é exatamente nesse sentido. A partir do momento que eu sou indiferente A hora a que, essa questão, a esse fato, a hora eu não que sou você humana. acabou de falar, né, aí para nós não podemos, nós somos responsáveis por Sim. isso. Corresponsáveis, com certeza. Pode fazer pergunta. Bom, você falou a questão de naturalizar, né, Thaís? Você acha que hoje a sociedade que nós vivemos, ela quer impor isso mais do que antigamente? Quer achar, tipo assim, ó, não, isso é natural, tem que deixar esse tipo de coisa? Então, a naturalização, né, a normalização de questões que, ao meu ver, são essenciais, que exatamente pelo meu inconformismo diante de certas realidades, elas estão, ainda bem, sendo quebrados, né? Então, paradigmas de naturalização, de normalização, frente a questões tão importantes que a gente tem, familiares, interpessoais, intrapessoais, e tudo muito polarizado, né? Esse é o grande problema. Eu acho que a gente precisa se unir, ao invés de ficar nesse conflito, muitas vezes, que não vai levar a nada. Sabe? Então, Tem um uma movimento divisão. de ser diferente, de ter, sim, esse olhar de inconformismo com a forma, né? Eu falo inconformismo no sentido de forma, daquilo que é imposto, que é aquilo que você falou. Essa é a forma, está aqui. Isso é um tipo de alienação. Eu entendo que seja uma alienação. Então, nós temos que ter essa expansão de consciência, esse mindset, né? E muitas vezes transformado mesmo, uma mentalidade que vem para fazer a diferença e não, especialmente, achar que é algo normal, natural, por exemplo, esse tipo de fato. É. Boa resposta, hein? Olha só. Mas me fala, na USP, né, hoje, no seu trabalho lá, a evolução, né, disso que você foi buscar, porque de repente você numa área e vendo que essa precisava de maior atenção. Quais são os seus projetos para, né, dar continuidade a isso? Sim, eu estou finalizando a tese de defesa agora. Acredito que junho eu consiga. Eu tenho alguns artigos científicos para publicar, né? Então, a minha tese é um conjunto de artigos científicos. Eu tenho um projeto de lei na Câmara dos Deputados para exatamente regulamentar o risco psicossocial no trabalho, a fim de prevenir o dano ao invés de repará-lo. Né? Evitar todos esses inúmeros impactos que a gente falou do adoecimento aqui. Então, eu trago essa responsabilidade, corresponsabilidade do trabalhador e da empresa para evitar, então, essa regulamentação. Porque nós temos, André, regulamentados os riscos físicos, químicos, ergonômicos, de acidente e biológicos. As NRs, né? São as NRs. E a minha proposta é uma sexta NR para regulamentar esse risco. E daí eu, certamente, num pós-doutorado, que eu falei com a minha que você está, né, eu gostaria muito de fazer um projeto de pesquisa focado a medidas de intervenções preventivas baseadas em evidência científica. Então, assim, para eu trazer, não achismo, não vou aqui ficar fazendo experimento, mas eu vou trazer ciência como aliada das organizações. Você falou muito isso da ciência, né? Como que a ciência ajuda, né, nessas questões todas. Sim. Então, quer dizer, você vai trazer realmente algo fundamentado. Que a ciência, igual você falou, achei tão interessante que algumas terapias, né, algumas práticas né? Estão ganhando uma grande proporção pela ciência, né? A ciência acreditando e validando, né? Existem resultados muito benéficos, resultados maravilhosos, né? Que a ciência traz e muitas vezes não chega à sociedade. Então, outro inconformismo que vez ou outra me aparece é o seguinte: tá bom, eu faço ciência para os pares, eu faço ciência para os doutores, não, eu faço ciência para a sociedade. Então, preciso ultrapassar as barreiras da sociedade, da faculdade, das universidades.
sabe? Nós precisamos ir além e chegar nas pessoas, a ciência, a informação de qualidade, chegar para a sociedade. Poxa, eu consigo aqui. Planos de ações fundamentados na ciência, por que não? Então, esse é um segundo momento. E é claro, assim, eu gosto muito da educação. Então, embora eu seja advogada e tenha um olhar humanista, social, a educação, para mim, é transformadora. E a gente tem esse papel de transformar a vida das pessoas, do outro, né, e da sociedade. E eu gostaria muito, né, de logo aí começar a difundir, pensar com práticas e, né, na questão de serviços mesmo prestados para empresas. Para empresas, porque a gente até já ouviu de um gestor, né, que faz consultoria empresarial e tudo. Ele fala, você tem uma equipe de funcionários, você tem ali o líder, você tem cada um na sua função, mas às vezes é tão fácil olhar que aquela pessoa pode se destacar muito mais em outra atividade da empresa do que ela está lá. Então ele fala muito desse olhar. Sensibilização. Isso. Né? Vou chegar, às vezes a pessoa é a pessoa certa, só que está no lugar errado. Né? E estar atento a isso para a empresa é um grande ganho também. Com certeza, Né? com certeza. E você falou muito aí de treinamentos. O que mais, né? Mesmo que, lógico, é o seu plano, né? Já também tem essa outra NR aí sobre saúde mental, um projeto, né, maravilhoso. Mas vamos falar de mais algumas ações. O que é importante ter? Tá, tem o treinamentos, né? De repente a empresa ter um espaço também, né? Para a pessoa sair daquela rotina. O que mais? Assim, quais são outras ações que você acha que é importante hoje o empresário implementar para evitar, né, esse alto índice de afastamentos? Eu acredito em três fatores fundamentais, tá? Primeiro, uma cultura. Então, a cultura, quando você pensa em cultura dentro de uma organização, eu acredito que seja a alma do negócio. A cultura é aquilo que vai ditar normas de conduta, os valores, a missão, né? Então, a empresa ela é fundamentada e baseada mesmo, a base dela deve ser uma cultura muito disseminada, muito transparente. Por quê? Porque as pessoas, elas vão... É interessante isso, porque a empresa, quando tem a cultura muito bem fundamentada, ela atrai as pessoas que estão alinhadas àquela cultura. Se alguma pessoa não estiver alinhada, que é exceção e tudo, então tudo bem. Ela já não vai ficar ali por muito tempo. Então, por isso, olha só que interessante, né? Essa cultura. Segundo, um propósito. O negócio precisa ter propósito. Então, o propósito, são medidas que quando você implementa dentro de uma empresa, né, ali as pessoas elas vão exatamente te ajudar a impulsionar o negócio. Elas vão ter essa mesma energia. Né? E os gestores, a liderança servidora, que seria o terceiro ponto, ela vem junto com isso. Então, uma liderança fundamental, capacitada, qualificada, sensível, sabe? Às novas demandas. Bom, a capacitação é algo que eu te falo que será, assim, inegociável. Os gestores precisam ser qualificados, precisam ser capacitados. Eu te falo isso porque essa colega juíza do trabalho, ela falou exatamente isso, Thaisa. Como é difícil julgar uma demanda de adoecimento mental. Eu não consigo ver a doença, eu não consigo quantificar o dano. Eu não consigo mensurar esse dano, Thaisa. Como é que eu fui me capacitar? Eu estou me capacitando até hoje. Faz 3 anos, durante a pandemia, que eu estou buscando formas de o que são transtornos mentais, grupos de transtornos mentais, como eu faço a prova, como eu avalio a prova pericial, a prova testemunhal, sabe? É complexo. É complexo. Por isso é algo muito novo e por isso é algo super desafiador. E é desafiador, até falando isso, a gente não pensa, né? Como é que você vai medir o grau realmente de uma ansiedade? Não. Depressivo. Não dá. O grau depressivo. É super difícil. E como é que afasta uma pessoa assim? Muitas vezes a pessoa até perde, né? O afastamento, não consegue trabalhar e se afunda mais ainda. Super desafiador. Super, super novo. Super discutido, porque de fato, e ainda bem que existem muitos movimentos no sentido de trazer em pautas como você está fazendo hoje, assuntos como esses, tá? Porque muitas pessoas não querem falar sobre isso. Não querem. Causa incômodo, incomoda e, enfim, potencializa e polemiza, e é algo que muitas pessoas querem ser normais ou naturalizar esse tipo de questão também, e tá tudo bem.
Nós falamos das empresas, mas vamos Aham. também na educação dos filhos em casa, dos pais, a saúde mental dos pais e Reflete. dessas crianças, né? Que orientação que você dá hoje para o olhar Hum. do pai, da mãe, para essas crianças que às vezes nem eles não sabem o que está acontecendo com o filho deles? Sim, isso é muito comum, né? Eu tenho 2 meninos em casa e como é desafiador ser mãe, como é desafiador educar nos dias de hoje, né? E a gente perde muitas vezes mesmo pelo pelo celular, celular. para o celular, para as telas, mas eu vejo o seguinte, Andréia, primeiro, novamente, princípios humanos e valores. Tá? Estes não podem ser perdidos. Quando nós falamos, por exemplo, em constituir uma família, né, enfim, É ter muito os sério, filhos, é é algo muito muito sério. sério, difícil e responsável. Eu falo que não é para qualquer um. Não. Nós precisamos ter muita coragem. Ontem eu estava conversando com um amigo que ele falou que acredita que, olha, do jeito que as coisas estão indo, ele, né, fez um comentário, as pessoas não vão querer casar mais, nem ficar juntas, Exatamente, é uma grande tendência mesmo. E aí, porque todo mundo quer essa liberdade, né? Você vê os adolescentes aí sim, que sim. hoje, né, trocam de parceiros, não tem nem idade para estar namorando ainda, e tá É, fazendo, é uma menina, é outra, não tem aquele. não tem vínculo, né? Eu acho que a questão da afetividade, ela tá se perdendo, né? Essa questão de relacional mesmo. E as pessoas estão ficando muito sozinhas. Muito, muito. Porque fala assim, "Não, nossa, não, mas eu não consigo me É mais relacionar. fácil, né? Ficar sozinha e a ter que, enfim, Ter que entrar em ajudar o do outro. renunciar às minhas vontades, porque é isso. É isso que Não é? está acontecendo. Exatamente. Eu acredito numa imaturidade, tá? Eu acho que nós estamos vivendo assim, um tempo de pessoas que são muito imaturas emocionalmente, no sentido de resiliência mesmo, de foco, de objetivo, então são muito vulneráveis, sabe? Meio que vai. Eu vou vivendo uma vida mais ou menos, e eu levo tudo mais ou menos, trabalho mais ou menos, e vamos levando. E Eu vai acho levando que a essa vida questão. mais ou menos. Exatamente. E essa questão do propósito, quando a gente. Né? Então, porque eu tenho meu propósito como mãe, eu tenho meu propósito como. Sabe? Eles são muito relacionados. Mas, quando eu vejo esse tipo de problema, eu penso, primeiramente, nos meus filhos. Por exemplo, né? A gente deu alguns exemplos aqui. Por quê? Porque eles serão o futuro desse Brasil, eles serão o futuro deste mundo. O que eu tenho passado para eles de maturidade emocional? Nós temos 2 questões, eu acho que fundamentais para essa nova geração, que a gente poderia aproveitar essa potencialidade das crianças. Eu falo isso que eu tenho um menino de 1 ano e meio, 1 ano e 7, um Gracinha bebê eles. e um mais velho de 5 anos. A questão de coerência, os exemplos arrastam. Eu vejo muito isso dentro da minha casa. Então, não adianta hoje, André, eu tomar um copo de coca, E falar pro seu filho não beber. ele vai falar, poxa, mãe, né? Você toma, então não pode falar nada para mim. Então, de novo, o discurso vai ter que estar muito alinhado à prática. Eu vejo uma geração muito sensível nesse sentido. Tá? E segundo, vejo uma geração, eu estou olhando pelos meus filhos assim, não vou generalizar, mas extremamente, eu acho que sensíveis, eu acho que seria sensíveis às emoções. O jeito que os meus filhos me olham, eles sabem o dia que eu estou nervosa, o dia que eu estou triste, eu sinto isso pelas atitudes deles ali. Pelo jeito que eles Interessante. Às vezes, quando eu e meu marido discutimos coisas, tranquilo, assim, marido, não sei o quê, ele fala, eu não gosto. Ele tem 5 anos. Eu não gosto disso, né? Então, ele já é um formador de opinião. E ele já traz a opinião dele para a mesa. Sabe? E eu acredito que outras crianças também. Eu tô falando da minha realidade, mas eu vejo diversas pessoas conversarem sobre isso. Sobre isso, ainda mais nossa família, né? Que é muito grande. Ele tem muitos sobrinhos. Então a gente E a gente sabe que poderia, sabe, André? Então, já falando sobre família, a gente poderia aproveitar isso. Essa grande potencialidade que essa nova geração vem, principalmente essa geração de 2000 para cá, 2010 para cá, que foram assim super inseridas, né, na hipertecnologia, mas eles têm um lado muito evoluído. E eu acredito que na sensibilização, na questão da coerência e na questão da formação de opinião.
Tem, Tá? isso é verdade. Eu tenho percebido E isso daí também. é onde os pais precisam cuidar, ter muito diálogo. Diálogo. Essa questão da saúde mental, eu preciso estar bem sim, eu preciso estar bem mentalmente, no físico, para eu cuidar dos meus filhos, para eu transferir isso para eles, não é? Porque hoje você precisa de cuidar de você também, como, né? Exatamente, impor A limites, né? Thaísa, que precisa cuidar dela, que precisa de cuidar do filho, dos filhos, Sim, do marido, da da profissão. profissão, né? É, Nós temos como é que você multifunções. busca o equilíbrio para isso? Então, eu sou muito espiritualista, né? Eu tenho um Deus maravilhoso Isso que me tá vendo? guia. Né? Eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu tinha 14 anos, ele faleceu com 40 anos de Muito acidente, novo, muito né? triste, traumático, né? Então eu fui muito guiada por esse Deus maravilhoso e me guia até hoje. E hoje você está transformando, né, a vida de muitas pessoas através do seu trabalho. Eu não sei, né? Mas eu Você pensa que acredito. não, mas você sabe que às vezes a gente Às vezes a gente nada contra a maré, sabe? Eu me sinto muito não, sozinha às vezes. mas você sabe que é o mesmo exemplo que eu dei ali quando, né, levar informação, levar conteúdo. Você fala, gente, parece que, né? Será que tá valendo a pena, tal? De repente você olha, chega uma pessoa para você e fala, nossa, eu li uma matéria aqui na sua revista que me salvou, que me curou, que era o que eu tinha. Nossa, aquele especialista que você indicou. Nossa, e cada um vem com uma. Aí, sabe, parece que Com uma Deus vai história, né? colocando uma pessoa. Não, eu estou no caminho certo. É, Não, eu estou no caminho certo. é. Nossa, como eu gosto, né, de ouvir as suas matérias, de assistir os seus Que vídeos. legal. Para mim faz muito sentido. Isso que você falou, às vezes eu vou lembrar lá Olha, atrás, já faz tempo que aquele vídeo, nossa, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu assisto. Então, quer dizer, é isso, é conteúdo. Você falar, a gente não pode se sentir assim, né? Porque nadar contra a maré, não. Nós precisamos realmente nos unirmos cada vez Isso. mais, levar conteúdo, buscar orientar os empresários que ainda não têm essas práticas dentro da sua empresa, Sim, que vai sair mais barato para com ele. certeza. No final, e ainda vai ter lucros. Vai ter lucros, né? É. Porque realmente, se cuidar de todos esses aspectos, né? Ter uma boa gestão, né? Exatamente. Capacitar, Humanizar, eu acho que essa palavra é fantástica. né? Humanizar as Humanização, relações. em todos os Em sentidos que a todos gente os falou, né? sentidos. Isso até para as instituições públicas também, né? Públicas. Que a gente falou muito da escola, porque, Thaísa, eu quando estudava, eu respeitava tanto o professor, igual respeitava os meus pais. Sim, com certeza. Respeitava não, respeito, continuo respeitando, né? É. Mas eu falo assim, quando eu estudava, o professor falava, gente, tinha até vergonha de ser chamada a atenção numa sala de aula. É, A gente tinha vergonha. O rosto ficava vermelhinho, você fazia tudo para não ser chamado a atenção. sim. E respeitava o professor igual respeita o pai e a mãe. Exatamente. Então, e Você essa chegou a estudar no inversão? Caetano Petralha? Ó, eu estudei várias escolas, estudei no João Marciano, no É, Otávio. porque o Caetano com a Dona Dora, muitas Ah, pessoas... sim, tu conhece. Olha, e eu vou te falar, nós carregamos pro resto da vida esses valores dela. É Esses valores, né? interessante. Eu lembro de todos os meus professores no Caetano Petralha. Então, É interessante. Né? o que aconteceu aí, né? Que hoje a gente vê Os valores se invertendo. e criança tratando o professor como se ele que mandasse na sala de Ele que aula. manda na sala de aula. O que aconteceu com a gente? Foi um processo que eu acredito que nós... uma crise, eu falo que é uma crise humanitária e social, de valores, que às vezes foram se perdendo ao longo desses anos e que precisam urgentemente ser resgatados. Eu acredito muito nisso. Então, assim, você terceirizar a educação é lamentável. Terceirizar a educação dos filhos, por exemplo. É claro que eu me desdobro, mas eu gosto muito de estar pelo menos um período com os meus filhos.
Eu tenho Você muitas tira esse atividades à tempo. noite, acadêmicas, tenho aulas, né? Eu ministro, enfim, algumas aulas, Mas você ori- tira o horário mas para eles. um período eu preciso Pra cuidar eles. deles, sabe? Eu preciso olhar para eles, eu preciso conversar. Como foi na escola? Então, isso faz toda a diferença. Então, as pessoas hoje é mais fácil falar sim do que não, porque o não você vai gerar conflito, certo? Falar Isso é um não é muito problema, difícil. muito. E você vai gerar um conflito, porque aí ele tem a contrariedade, ele está contrariado. Poxa, não, né? Então, é onde você precisa falar, não é não, não é não, e pronto. O celular, me dê o celular. Não, vai me dar o celular, sim. Então, essa questão da seriedade da educação e dessa proximidade, desse diálogo é fundamental. Então, eu acho que muitos valores, é o que eu penso, assim, olhando de forma observacional, e vendo um pouco da educação, porque já que estou inserida, Sim, eu estou no inserida na contexto. educação superior, mas a gente vê sim, às vezes até um reflexo dos alunos de hoje nas universidades, que eu sou um pouco Sim. mais velha, mas uma reitora de Harvard diz o seguinte: aqui eu tenho adultos infantis, ó, isso foi uns 5 anos atrás. Nas páginas amarelas da Veja, eu tenho aqui Tá. os maiores cérebros do mundo, adultos infantis. A Olha questão da só. maturidade emocional, psíquica, né? Às vezes até espiritual. Então, esses valores nós precisamos, né, Resgata. resgatar. E aí, quando eu cuido do pai e da mãe, num ambiente de trabalho, quando eu tenho essa corresponsabilidade como organização, certamente isso é afetado, é passado, é transferido para o meu filho. Por É. isso que o adoecimento, a questão de saúde mental, ela afeta o entorno. E o papel da educação em casa, né? Dos pais. E Sim, não não da colocar essa escola, da responsabilidade no professor, né? babá, Na da escola, babá. na babá. Exatamente. É o que você falou. Qual o tempo que você está ouvindo o teu filho, escutando ele, Sim. percebendo que algo está errado? Sim, com certeza. E às vezes a gente precisa fazer esse esforço. Porque nem André. sempre, Thaís, a gente vai conseguir ajudar. Nem sempre. Sim, temos Então, as eu nossas. não consigo ajudar o meu filho, eu não consigo ajudar o meu sobrinho, mas Eu peço eu ajuda. vou pedir ajuda. Sim. Né? Os profissionais estão aí para nos ajudar. Vou buscar um psicólogo, vou buscar fazer essa terapia Terapeutas. junto. E não é só pôr o filho lá, não. Vai lá, acompanha, faz também. Com certeza. Porque a gente não sabe de tudo, a gente não é obrigada a saber Não. de tudo e nem cuidar de todos os conflitos, né? Sim, Assim com eu certeza. Com certeza. Somos seres com potencialidades e fragilidades. O importante é a gente se conhecer. Não é? E quando necessário, com certeza, pedir ajuda. Pedir ajuda, isso mesmo. Agora, a pandemia. Assim, a gente falou um pouco que realmente esses números aumentaram, mas a pandemia trouxe até para nós, né? Mesmo você sendo equilibrado, às vezes a gente ainda não cuidou de alguma coisa que a pandemia trouxe para nós, né? Sim. As pessoas perderam entes queridos, a gente perdeu o convívio social, causou um trauma aí muito grande também, né, Com Thaisa? certeza. A pandemia foi uma crise sanitária mundial. Eu acredito que a maior crise que nós já vivemos. Que nós já certo? vivemos. Quando nós. Eu quero aqui fazer uma propaganda para quem quiser assistir. Tá, Da minha pode falar. querida Vou. Ana Cláudia Estreva. Ela fez um curta-metragem que chama Humanidade, que retrata o papel dos profissionais de saúde que estavam à frente. Gente, eu vou falar, é disruptivo. O olhar a ótica. Eu falo que o olhar é outro quando você vê um documentário com uma tamanha qualidade. E ali eu percebi algumas coisas, assim, no documentário dela e também vivendo um pouco, que o sofrimento chegou e instaurou para todos, né? Para sem classe social, enfim, todas as pessoas, trabalhadores, enfim, toda essas adequações que nós tivemos que fazer em meio, né, no meio social, isolamento, medo da morte, medo da doença invisível, porque também era um vírus, né, que nós não sabíamos ali como lidar. Então eu acredito com medo constante todos os dias, que a gente não sabia quando isso ia amenizar, né? Porque não acabou ainda, né? Exatamente. E aí é exatamente onde eu quero chegar. Nós ainda estamos sofrendo muito o efeito da pandemia.
um período pós-pandêmico super desafiador, no sentido das... Aí também falo das profundas transformações pelas quais a gente tem passado. E todos, eu acredito, não vou generalizar, mas grande parte da sociedade, das pessoas, fizeram essa pergunta: o que é isso? Por que estou aqui? O que vale a pena na minha vida? Será que vale a pena eu entrar em conflitos de forma desnecessária? Será que vale a pena eu continuar brigado com as pessoas, enfim, que eu tenho na vaga? Sabe assim? Aquelas profundas, enfim, inquietações. Eu brinco que a pandemia aconteceu muita coisa, né? Os casais, as famílias se aproximaram mais, outras se separaram porque não conseguia, né? Foi conhecer o marido ou a esposa. Exatamente. Nós fomos nos conhecer intimamente. Eu fui... Olha, eu digo isso porque o meu filho ficava o dia todo na escola em Ribeirão, a gente morou mais de 10 lá. E eu fui ter o meu filho todos os dias comigo, trabalhando, né? Fazendo reuniões, assim, uma atrás da outra, uma sobrecarga de trabalho. 3 funções eu tinha. Era mãe, dona de casa, ao mesmo tempo, profissional. Era uma loucura só. Mas aí eu pensava, às vezes, eu parava e pensava assim, nossa, que delícia estar com meu filho aqui. Que delícia poder, assim, ter essa proximidade com ele. Então, nós tivemos também esse lado positivo, assim, de proximidade com o outro, de intimidade com o outro. Sabe? Isso foi o que foi mesmo interessante. E perguntas que emergiram, acho que do profundo dos nossos seres. E aí, assim. de uma hora, de repente, né, para tudo. Exatamente. Então, assim, eu vejo de forma, é claro, triste, super triste, mas a gente precisa continuar. A vida precisa continuar. Então, nós precisamos tirar algumas lições de aprendizado, né? Muito triste o cenário, super. Mas nós que ficamos aqui, ainda temos nosso propósito, nossa missão a cumprir, precisamos, de alguma forma, fazer a diferença e continuar atuando, sendo agente de transformação, com práticas e que são necessárias. Necessárias. Hoje, acho que assim, a gente não pode esquecer daquilo que é fundamental. Sabe, André? Eu acho que esse é o resgate. Resgatar, né? Essa humanização que humanização. Você tanto falou. Salatiel, tem mais perguntas aí? Como é que tá? Pode perguntar para nós, para a doutora Thaisa Sintra. Sim, André, tem alguns comentários aqui. Vamos lá. Cristiane Sintra. Tema muito pertinente. Tenho visto amigas professoras adoecendo. A Ana Paula Facuri agradeceu a Andréia e também agradeceu a doutora Thaisa. Nossa, que temos que agradecer a Ana Paula. Pelo presente. A Ana Paula é patrocinadora oficial aqui do Qualitar em Foco. Legal. E o foco é isso, né, Ana Paula? Levar conteúdo e poder estar presente. Ó, vale uma consultoria lá no Estrelar. Com certeza. A Isadora Almeida, super necessário. Gabriela Sintra, excelente trabalho, doutora Thaisa. Assunto extremamente necessário a todos. E a Larissa Andrade Almeida, muito válido. Parabéns, Thaisa. Muito obrigada. Olha que coisa boa, o pessoal participando. Realmente, né, o que eles falaram ali é um assunto muito pertinente. É preciso ter esse olhar, né, que você falou, humanizado. É preciso resgatar as famílias, né, a educação. Sim. Voltar ao que você falou para a empresa, né? Mas serve para a nossa vida. Para nossa vida. Os seus valores, os seus propósitos, né? De vida. O que você quer para a sua vida? O que você quer? Que família que você quer? Sim. Que escola que nós queremos para os filhos, né? O que nós queremos construir, não é? Porque às vezes a gente tem que pegar o tijolinho, depois o outro, não é? É uma construção. Exatamente isso. É um processo de construção que a gente passa, Andréia, que permite, nos atravessa muito, não é? Atravessa nós que estamos envolvidos, inseridos nessa realidade e não podemos nos conformar. Nos manter nessa forma, sabe? Não, vamos levar conteúdo sempre informação. E você não está nadando contra a maré, não. Você vai fazer esse trabalho e vai brilhar cada vez mais. Amém, amém. Como é que está o nosso tempo? Salatiel, já está? Tá, Bom, então, por enquanto, nós vamos, né? Já está encerrando aqui. Sim. Antes, eu quero que você faça algumas considerações. E gostaria que viesse mais aqui para a gente continuar, né, no Qualitar em Foco, levando conteúdo e informação para as pessoas.
certeza. gostaria muito da sua visita. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Cicobi Credimogiana, Fisioterapia Pediátrica, o Laborgata, a Estrelar, Casa e Decor, Cantinho da Canastra, né, que está aqui com a gente, Calçados Turim, enfim, todos, né, esses patrocinadores que faz, né, com que isso aconteça hoje para nós, porque é um estúdio, a Tech Job aqui, o Salatiel, parceria do Elton, do Salatiel, quero agradecer também, que faz tudo isso acontecer, né? Com Que faz certeza. essa roda girar e para, né, levar esse conteúdo até vocês. Muito obrigado a todos os patrocinadores e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí sobre saúde mental no trabalho. Muito obrigada, André, pela oportunidade, aos patrocinadores. Eu acredito que nós juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Né? A união que nós precisamos, de fato, nos movimentar, né? Nos impulsionar, ter a esperança, sim, de dias melhores, de gerações melhores, gerações maduras emocionalmente. E assim, a saúde mental é aquela saúde que eu digo que quando não vai bem, as outras áreas da nossa vida não vão bem. Não, Então, ela verdade. muitas vezes precisa de ser olhada, sim, precisa ser debatida, precisa ser falada. Então, você faz um trabalho maravilhoso trazendo pautas como esta, que às Obrigada. vezes Obrigada, causa Thaisa. certo estranhamento. Incomoda Sim. mesmo, porque quando a gente se posiciona, a gente incomoda. Incomoda, é exatamente Mas isso. continue brilhando, tá? A saúde mental. Eu tenho um apreço por essa área exatamente porque, olha que louco. Eu deveria ter feito psicologia lá no início, mas como não tive, enfim, fim de escola pública a vida toda, eu não tinha capacidade não quero falar, mas eu não tinha meios de passar numa faculdade, enfim, federal, estadual, mas não me arrependo, porque o meu olhar de advogada também me envolve na saúde mental de forma a olhar os direitos do ser humano, a de saúde, a dignidade, a integridade, ao trabalho decente, ao trabalho digno e a segurança psicológica. Nós precisamos também proteger. Então, assim, eu adoro esse tema, quero continuar estudando e quero ser, assim, agente de transformação. Ai, Muito parabéns. obrigada, muito Parabéns, obrigada. Thaís. Agora tem que falar do maridão, né? O maridão tá esperando esse torresmo. Ele com certeza, né? tomar com uma Pra tomar com uma cervejinha. cervejinha. E muito obrigada a todos aí pelos presentes. Ao Vitor Amei. Paim, que você já é cliente, né, Sim, dele também. Nós não falamos da Horto Brasil Vamos aqui. lá. Daqui uns dias eu tô aí, Paim, para fazer agora uma limpeza, tá? Porque Tá vendo? sou chique. Uma avaliação completa e uma Sim. limpeza lá na Horto Brasil. Obrigado Com a todos vocês certeza. que, Muito né, obrigada. providenciou para nós tudo isso aqui, né, esse podcast maravilhoso. Com certeza. Obrigado, Thaís, e Muito até obrigada. a próxima. Pessoal, Até. se inscreva no nosso canal aí, Qualitar em Foco, continue compartilhando, enviando perguntas para nós. Toda semana, toda quarta-feira, às 19h30, vamos estar aqui com Qualitar em Foco, levando informação e conteúdo